Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar. Ela apanha todo tipo de peixe. Quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem os peixes bons, que vão para os cestos, e os que não prestam, que são jogados fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos bons, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês compreenderam tudo isto? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: E assim, todo doutor da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do baú coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A consumação do reino se realiza através do julgamento, que separa os bons dos maus, que vivem na justiça anunciada por Jesus. Tomarão parte definitiva no reino. Os que não vivem serão excluídos para sempre. É preciso desde já decidir-se. As palavras revelam o segredo de Deus para aqueles que têm fé. Por isso, o doutor da lei, que se torna discípulo de Jesus, é capaz de ver a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Em tudo, Jesus se renova e toma novo sentido. O Evangelho de hoje nos traz um ponto muito forte: a decisão. Não existe meio termo para estar dentro da igreja. Eu preciso decidir se eu vou ou não. Eu preciso decidir se eu quero estar ou não com Jesus. E essa decisão parte de um ponto de assumir valores e princípios. Veja bem, nessa semana todinha, Jesus trabalhou o foco do nosso coração sobre como está o nosso amor para com Ele. Está 100% nele? Ou está 100% mais 10% em cada coisa que nós fazemos? Nós dedicamos todo o nosso tempo para Jesus ou a gente acaba dividindo o nosso tempo com afazeres e deixamos Jesus de lado? O Evangelho de hoje também é uma finalização dessa pergunta. Eu quero ou não estar no convívio com Cristo? Tem gente que escuta parábolas, escuta evangelho, escuta homilia e não consegue se decidir, e não consegue estar em convívio com Jesus, não consegue compreender a mensagem de Jesus, porque não consegue se abrir totalmente à palavra de Jesus. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí quando acontece algum momento de tribulação, alguma turbulência na vida, começa a ficar com medo e desesperado, porque acha que não vai conseguir passar daquilo, e não tem toda essa plenitude, essa confiança em Deus, e tudo isso nos machuca. É necessário desde já tomar a decisão. E vejam que o Evangelho deixa claro sobre isso. O reino dos céus é como um pescador que joga a rede ao mar, e ela apanha todo tipo de peixe. Peixes bons e peixes ruins. E ali, eles catam aquela rede cheia, levam até a beira da praia e separam os bons dos ruins. Os bons são levados aos céus e os ruins são jogados no fogo do inferno. Caríssimos irmãos e irmãs, por que Jesus utiliza a parábola dos peixes para fazer métodos de comparação? Porque nós precisamos nos decidir. É necessário que o coração decida a ação que ele vai fazer. Porque senão nós ficamos confusos. E um coração confuso é lugar do encardido. Um coração que tem medo é lugar do encardido. Para nós tomarmos a decisão, eu preciso partir do ponto de que eu quero. Eu necessito estar no convívio de Jesus. E é isso que nos faz ficar presentes no meio dele. Essa necessidade não é somente uma necessidade mundana. Eu quero estar para que as coisas do mundo passem, para que os problemas que eu tenho no mundo passem, mas é uma necessidade espiritual. Meu coração precisa estar com Jesus e meu coração precisa tomar a decisão. Jesus está o tempo inteiro perguntando para você: você me ama? E aí eu relembro da passagem em que Jesus ressuscitado pergunta para Pedro: Simão, tu me amas? Mais do que tudo?
Tem certeza? Até mesmo do que a tua própria vida? A pergunta que Jesus faz, ele não coloca realmente desta forma, mas ele pergunta 3 vezes a mesma pergunta. Obviamente, se a gente for usar no sentido literal, Jesus estava perguntando exatamente isso. Tu tens certeza, mais do que tudo, mais do que a tua própria vida, mais do que aquilo que tu tens, tu me amas? E esse amor deve ser esse amor que nos consome, esse amor acima de tudo, acima do que nós temos, acima do que nós possuímos. Nós devemos primeiramente amar Jesus. É difícil. Por que é difícil? Porque nós estamos atarefados com tanta coisa no mundo e acabamos esquecendo que Jesus está no meio de nós. Nós estamos tão preocupados com os problemas na nossa vida que acabamos esquecendo que Jesus está no nosso meio. É aí que Jesus diz: vocês compreenderam tudo isso? Assim, todo doutor da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do baú coisas novas e velhas. Coisas que nós aprendemos novo, coisas que nós descobrimos de novo, coisas que nós descobrimos sobre o novo, coisas que nós já sabíamos que existia, mas que deixaram passar. Que o nosso sentimento de orgulho, que o nosso sentimento de amor pelo mundo foi tão grande que deixou passar. Às vezes você tinha algum sentimento na sua infância de estar próximo de Jesus, de fazer isso, fazer aquilo pela comunidade, mas que ao longo do tempo foi adormecendo esse sentimento. Que ao longo do tempo essa sua vontade foi se passando. E aí hoje você se lembra desse desejo. Como está esse coração? Preparado para voltar àquilo? Ou não? Não quero mais acertar isso. Quero seguir adiante. Quero estar adiante. O mundo nos transforma, mas nós precisamos estar em sintonia com Jesus, que faz a pergunta definitiva: tu me amas? É esta a pergunta que muda tudo. Aliás, acho muito bonito essa passagem do Evangelho. Acho muito bonito essa passagem em que Jesus pergunta para Simão Pedro, porque ambas têm conexão. Vejam que a passagem do Evangelho de hoje tem uma conexão forte com a passagem do Evangelho em que Jesus pergunta para Simão Pedro: tu me amas? Porque ambas pedem essa decisão. Um amor forte. Não é um amor qualquer, mas é um amor forte entre Jesus e a pessoa. Como Santa Faustina dizia, entre Criador e criatura. Este amor é um amor construtivo através do Evangelho, do terço, das reflexões. É um amor que não nasce do nada. É um amor que vem sendo construído. Eu só vou ter este amor se eu quiser realmente estar junto com Jesus. E aquele que não quer estar, não tem totalmente esse amor. Nós precisamos então fazer essa escolha. Essa escolha de estar em sintonia com Jesus. Essa escolha de fazer-se presente com Jesus. Para finalizar, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.